Oi, gente! Galerinha, vocês têm ideia de como que os jogos são feitos? Claro que sim, né? E vocês conseguem entender ou perceber que é pura matemática? Isso mesmo. Quando a gente joga, a gente está trabalhando em cima de vários algoritmos, de várias fórmulas que tem ali por trás. Então hoje nós vamos aplicar nossos conhecimentos de área em situações. Prestem atenção, olha só que legal esse joguinho. Olha só, minha gente. Esse aqui é um joguinho sem violência, todo tranquilinho. Mas ó, atenção que vocês escolheram alguns jogos e vocês vão perceber que eles vão aparecer aí ao longo da nossa videoaula. Vamos embora! Oiê! Olhem só o meu cenário. Hoje eu estou cheia de LED, cheia de luz para começarmos a nossa aula, que vai falar sobre área. Gente, o tema que foi escolhido para essa aula de hoje é de jogos. Vocês, inclusive, né, andaram pedindo um jogo específico e eu atendi. Quem não gosta do jogo específico que vai aparecer, não tem problema nenhum, até porque é bem divertido, tem uns memes aí bem legais e não vai influenciar em nada, até porque o que mais importa é o nosso conteúdo, certo? Vamos embora! Gente, isso mesmo. Hoje a gente vai trabalhar com área, especificamente com medidas de superfície. Nós vamos relembrar alguns conceitos de medida de comprimento, aquelas transformações todas que nós já fizemos há um tempo atrás, e vamos avançar no conteúdo. Então, ó, tcharam, dá uma olhadinha aqui, ó, nessa lhama. Tchutchu. Você já tem ideia, né, de qual é o tema da nossa aula? Muito bem, Fortnite. Pessoal, medidas de comprimento. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, o comprimento de uma mesa ou a distância entre duas cidades, usamos medidas de comprimento. A unidade padrão é 1 metro. Lembram disso? Toda vez que a gente vai medir comprimento, a unidade padrão é 1 metro. A partir do metro, são obtidas outras medidas de comprimento, que são múltiplos, ou seja, se eu preciso de medidas maiores do que 1 metro, eu tenho quilômetro, hectômetro e decâmetro, que são os múltiplos, mas se eu precisar de unidades de medidas menores, eu tenho submúltiplos, que são abaixo do metro, que são decímetro, centímetro e milímetro, ok? Qual unidade de medida podemos usar? Nós vamos analisar situação a situação para a gente lembrar. Olha só, o metro nós utilizamos para medir, por exemplo, a altura das pessoas. É uma altura mediana, né? Centímetro nós vamos utilizar para medir comprimentos menores. Por exemplo, olha só essa cadeira gamer aí. O encosto tem 55 centímetros de largura, a altura 84. Os braços têm 29 centímetros de comprimento e largura de 8 centímetros. Então, são para tamanhos menores. Já essa última aqui, ó, essa última foto, é a distância entre cidades. Nesse caso, a gente vai precisar de quilômetros. Então, uma unidade menor que o metro, normalmente a gente usa o centímetro. O metro é a unidade padrão. E acima do metro, nós temos o quilômetro. E daí, olha só o que nós teremos. Ai, olha essa dancinha. Fortnite. Gente, podemos fazer transformações de unidades. Olha só, nós temos todas essas aqui,
quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro também. Preparados? Gente, eu coloquei o Thanos aqui, olha que fofucho. Já jogaram com ele? Quando ele deu uma palhinha lá no jogo? Então vamos ao que interessa. É o seguinte, aqui nós temos o quadro de unidades de transformação. Quando vocês veem esse quadro, vocês vão lembrar do quê? Falem para mim. Com certeza da musiquinha que nós já cantamos. Vamos relembrar? Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, decímetro, centímetro, milímetro também. Aproveitar que o Thanos está dançando, né? Como é que funcionava a transformação de unidade de medida? Deixa eu pegar aqui, ó. Nós temos, vamos supor que eu tenha aqui uma unidade para a gente transformar. Pode ser qualquer número, vamos colocar aqui 8. Eu quero 8 metros. Quando a gente tinha 8 metros e eu tinha que transformar, por exemplo, em milímetros, cada unidade só cabia um algarismo. Só que como eu estou em 8 metros, eu quero chegar no milímetro, o que, que a gente fazia aqui? Nós acrescentávamos o zero. Então, 0, 0, 0. Isso significa o quê? Que 8 metros equivale a 8.000 milímetros. E se a gente precisasse, por exemplo, ir ao invés da direita para a esquerda? E se ao invés da gente ter que chegar no milímetro, se eu tivesse que chegar no quilômetro? A mesma coisa, só que a gente precisa fazer uso da vírgula. Então, o 8 permanece no metro, e eu acrescento 0 no decâmetro, 0 no hectômetro e 0 no quilômetro. Só que para ele virar quilômetro, eu preciso vir aqui, ó, e colocar a minha vírgula. Então, 8 metros é igual a 0,008, ok? Então, aqui eu faço a minha transformação. Isso foi só um lembrete. Pessoal, então, para relembrar, se eu tenho que transformar 16,584 hectômetros em metros, olha só, aqui nesse caso está diferente, porque eu tenho o número decimal. Então, vamos lembrar? Se eu tenho o número decimal, o número que está acompanhado da vírgula é o 6. Então, eu preciso vir aqui e posicionar o 6 acompanhado da vírgula na unidade que está dizendo que ele é, que aqui é o hectômetro. Então, ó, o 6 com a vírgula aqui no hectômetro, e aí eu distribuo os demais algarismos. 1 no quilômetro, o 5 no decâmetro, o 8 no metro e o 4 no decímetro. Perfeito. E agora a gente tem que ver aqui, ó. Ele está pedindo para a gente chegar no metro. O que, que a gente faz? Nós retiramos a vírgula do hectômetro e posicionamos a vírgula no metro. Com isso, eu passo a ter 1.658 metros e 4 decímetros. Tudo bem, tia Vanessa? Agora, pessoal, toda vez que eu precisar deslocar a minha vírgula para a direita, a cada casinha que eu percorro, que eu coloco a minha vírgula, é uma multiplicação por 10. Então, vamos pensar? Se a minha vírgula estava aqui no hectômetro e eu desloquei para o metro, eu desloquei duas casas, ó, uma e duas. Então, eu posso dizer que para a gente transformar hectômetro para metro, eu posso também vir aqui e multiplicar por 100. Por que por 100? Porque daqui para cá, 10, e daqui para cá, mais 10. Só que, na verdade, está multiplicando. Então, é vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, tá? Então, essa é uma outra forma da gente poder trabalhar com a transformação. Tia Vanessa, e se a gente tiver 978 metros em quilômetros? Aqui não tem vírgula, sem problema. Eu pego meu último algarismo aqui, que é o 8, e posiciono no metro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 8 no metro, o 7 no decâmetro e o 9 no hectômetro. E ele pede para a gente chegar no quilômetro. Tudo bem. Para chegar no quilômetro, eu preciso vir aqui, ó. Coloco 0,
e acrescento a vírgula na unidade que ele está pedindo. Então, eu tenho 0,978 quilômetros, que equivale a 978 metros. Pessoal, se eu desloco a minha vírgula para a esquerda, aí sim, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Da mesma forma, cada casinha que eu precisar pular, eu divido por 10. Então, nesse caso, ó, nós estávamos aqui no metro, porque o número não tinha vírgula, então a vírgula fica no final. Então, eu desloco ó, uma casa, ou seja, dividir por 10, outra casa, dividir por 10 de novo, e a terceira casa, dividir por 10 de novo. Ou seja, para sair do metro para o quilômetro, eu dividi por 1000, porque eu tenho 10, 10, 10. Então, é o mesmo que 1000, ok? Então, vamos lá. Medidas de superfície. Ó a dancinha. Uhul! Gente, as medidas de superfície fazem parte do nosso dia a dia. Onde que a gente encontra a medida de superfície? Na sala de aula, qual a área da nossa sala de aula? Qual é a superfície dela? Aqui embaixo, quadra de futebol. Qual a área da quadra de futebol? Ou seja, do campo ali onde a gente joga. Sala de casa, qual a área da sua sala? E da mesa de jantar, qual a área da mesa da sua casa? Gente, atenção! Medida de superfície é área, e área é superfície, é a parte preenchida do contorno de uma figura, tá? Olha aqui que nós temos. Superfície e área. O que é superfície? Superfície é uma grandeza com duas dimensões. O que seriam duas dimensões? Base e altura, ou comprimento e largura, não importa. Importa que a área tem duas grandezas envolvidas. E determina o preenchimento interno de uma figura, foi o que nós falamos há pouco. E a área? A área é a medida da superfície, portanto, é um número. Então, a superfície é o objeto, é a situação. A área é o número que representa aquela quantidade, aquela grandeza, que é a área, tá? Então, superfície é o objeto e a área é o número que representa aquela superfície. Tudo bem? A dancinha. A unidade padrão é o metro quadrado. Olha como é que a gente representa. M elevado a 2. Corresponde a medidas de superfície de um quadrado de lados medindo 1 metro. Pessoal, muita atenção aqui. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso nas aulas ao vivo, mas nunca é muito relembrar. Eu tenho um quadrado que tem 1 metro de lado, ou seja, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui tem 1 metro. Para a gente calcular a área desse quadrado, a gente faz lado vezes lado. E aqui eu tenho 1 metro vezes 1 metro. Pessoal, vamos primeiro para a parte numérica. 1 vezes 1 dá 1. E metro vezes metro, eu tenho 1 metro quadrado. Então, a área, ela sempre será representada pela unidade de medida elevada ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho duas grandezas. Então, eu multiplico metro vezes metro, que dá metro quadrado, ou centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, ou quilômetro vezes quilômetro, quilômetro quadrado, e assim sucessivamente, tá? Outra situação bacana para a gente ver é que quando eu tenho os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado, né, que é a medida de área, nós temos algo muito parecido com a de comprimento. Olha só, eu tinha quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, decímetro, centímetro, milímetro também. Aqui a gente continua tendo, só que agora é quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Gente, tá vendo essas skins aí, ó? Dá uma olhada. Que top. Deixa eu tirar esse xizinho daqui. Gente, o que que muda para a gente poder transformar uma unidade de medida de área? O que muda é que antes só cabia um algarismo dentro de cada quadradinho. Agora, já que eu tenho uma grandeza duplicada, ou seja, eu tenho base e altura, eu não tenho a unidade de medida elevada ao quadrado. Então, nesse caso, significa que dentro de cada quadradinho eu vou inserir dois algarismos. Vamos ver?
Olha a dancinha. Bora transformar 18,124 decâmetros quadrados em metro quadrado. A gente vai posicionar agora, ó. Vou trazer minha janelinha aqui para baixo e vou pegar minha caneta. Gente, a gente tem que deixar 2 algarismos dentro de cada casinha. Então, ó, quem está acompanhado da vírgula é o 8. Mas como eu tenho que acrescentar 2 algarismos, então eu tenho 18 na casinha do decâmetro quadrado. Então, ó, eu trago para cá 2 números. 18 acompanhado da vírgula. Agora, ó, mais uma dupla, vai ser o 12. Depois o decâmetro eu tenho o metro. Então, o 12 vai ficar no metro quadrado. E o 4, aqui, ó, o solitário, vai ficar no decímetro quadrado. Mas, Tia Vanessa, você não disse que tem que ter 2 números dentro? Sim, 2 algarismos. Então, se o 4 está sozinho, qual é o algarismo que eu vou inserir aqui para ele fazer a dupla? O 0. Perfeito. E aqui, gente, nós temos que chegar no metro quadrado. Simples assim. Eu tiro a vírgula do decâmetro quadrado e posiciono no metro quadrado. Vocês estão vendo ali em cima que aparece um multiplicado por 100? Por que multiplicado por 100? Se eu sair de uma casinha para outra, não era para ser por 10? Não. Por 10 seria se fosse uma medida de comprimento, sem ter o quadrado. Agora que tem o quadrado, cada casinha vai ser multiplicada por 100. Isso se eu deslocar a vírgula para a direita. Se eu deslocar a vírgula para a esquerda, eu vou dividir. Aqui, gente, ó, 18,124 decâmetros quadrados é a mesma coisa que 1.812 metros quadrados e 40 decímetros quadrados. Vamos ver como é que vai ficar deslocando a casa para a esquerda? Olha só, 793,2 decâmetros quadrados. Mais uma vez, qual algarismo está acompanhando a vírgula? O 3, tia Vanessa. Mas, já que é quadrado, eu vou inserir 2 algarismos. Então, eu pego quem está aqui do ladinho. 93. O 93 vai ficar na casinha do decâmetro. Até agora, eu não fiz nenhuma transformação. Eu só estou inserindo os dados dentro da nossa tabelinha. Então, ó, 93. Coloco a minha vírgula. Nossa, esse 3 ficou bem elegante. Coloco o 7 aqui, ó. E o 0, ó, porque ele ficou sozinho, vem na frente. Tia Vanessa, eu não poderia colocar o 0 à direita do 7 aqui? Não, porque se você colocar aqui, você vai ter 70. E, na verdade, você tem 7. É 793 e não 7093, tá bom? E depois da vírgula, eu tenho o número 2. 2 metros, só que ele também não pode ficar sozinho. Eu acrescento 0. Tudo bem. Agora eu quero chegar no quilômetro quadrado. Gente, o quilômetro está bem aqui, ó. E eu não tenho nenhum algarismo lá dentro. O que eu preciso fazer? Acrescentar 0, 0. E aqui, ó, uma observação muito importante. Quando eu desloco a minha vírgula do decâmetro quadrado para chegar no quilômetro quadrado, a vírgula sempre vai ficar encostadinha na parede. Nunca vai ficar entre algarismos. Então, a vírgula está aqui. Com isso, eu não preciso falar esse 0 daqui. Então, eu tenho 0,07932 o quê? Quilômetros quadrados. E assim como eu já havia dito, se eu desloco para a esquerda, cada casinha eu estou dividindo por 100. Se eu desloquei 2 casinhas, eu vou deslocar e vou dividir por 10.000, tá bom? Vamos aos exercícios! Cadê a dancinha animada? Vamos, gente! Vou acender minha luz. Tcharam! Gente, prestem atenção. Vocês vão colocar no caderno de vocês, mas eu vou dar todas as dicas para facilitar muito a vida de vocês. Olha só. Uhul! Resolva os problemas usando transformação de medidas e cálculo de área. Primeiro problema, calcule a área de um quadrado de 12 centímetros de lado. Só que ele quer a resposta em metro quadrado. Pessoal, lembra lá na aula dos problemas? A primeira coisa que a gente vai fazer, vocês vão fazer aí no caderno de vocês, colocar o desenho do quadrado e informar aqui, ó, que ele tem 12 centímetros de lado. Pessoal, ele não quer a resposta em metro quadrado? Se eu multiplicar,
Porque a fórmula da área do quadrado é lado vezes lado. Vou até colocar aqui do ladinho, ó. A área é igual a lado vezes lado. Ixi, a área não apareceu. Aqui, ó, a área é igual a lado vezes lado. Se eu pego o lado, que é 12 centímetros, e multiplico por 12 centímetros, eu vou ter centímetros quadrados. É isso que ele quer? Não, ele quer metro quadrado. Então, antes da gente multiplicar aqui, ó, antes da gente trabalhar com a fórmula, você vai inserir o centímetro lá na tabela de transformação e transformar para metro. Só que tem um detalhe, gente, a gente não precisa fazer na tabela de área. Eu posso vir aqui, ó, e transformar naquela nossa de centímetro, decímetro, milímetro, sabe? Olha aqui, ó. Aqui é o metro. Deixa eu fazer aqui, bem bonitinho para vocês. Aqui é o metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu coloco o 12 em centímetro, olha só, o 2 fica aqui embaixo do centímetro e o 1 no decímetro. Se eu quero a resposta em metro quadrado, eu venho para o metro. Coloco o zero acompanhado da vírgula. Então, quando você fizer a conta 0,12 metros vezes 0,12 metros, o valor que você vai encontrar vai ser em metros quadrados. Sacou? De nada pela dica, hein? Olha o marshmallow! Calcule a área de um retângulo. Retângulo, o que você vai fazer no seu caderno? O desenho de um retângulo, muito bem. Que possui 0,73 quilômetros de comprimento e 25 metros de largura. Porém, ele quer a resposta em centímetros quadrados. Gente, atenção, concentração. Qual é a fórmula da área do retângulo? Perfeito. Base vezes a altura. Só que se você pegar 0,73 quilômetros e multiplicar com 25 metros, primeiro que eu nem posso multiplicar unidades de medidas diferentes. Eu tenho que transformar o quilômetro em centímetro e o metro em centímetro. Por quê? Porque ele quer o resultado em centímetros quadrados. Então, depois que você tiver transformado tudo para centímetro, que você for multiplicar um pelo outro, aí sim vai dar certo de vocês encontrarem a resposta em centímetros quadrados, tá bom? Façam no caderno, mandem a foto para a tia Vanessa e preparem-se para o nosso último slide. Ah! Floss para vocês! E fechou! Tchau, tchau, pessoal!